Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus, né? Eu quero hoje, nesse momento, resgatar um pouquinho daquela questão cristocêntrica, né? Para que nós possamos visualizar aqui no Antigo Testamento, né? As palavras de Jesus Cristo lá na frente, no Novo Testamento, para que nós possamos ter aí uma analogia que é muito bacana nesse sentido, para que se cumpra aquilo que está escrito, né, em Hebreus, né, a carta aos Hebreus, né, de muitas formas. O Senhor nosso Deus, ele procurou se comunicar com o homem, né, com as pessoas de bem, né, as pessoas que buscam na sua palavra, e infelizmente a coisa não aconteceu tal como, né? Porém, a palavra está conosco, né? Para que nós possamos desvendar os mistérios que tem aqui dentro da palavra para a nossa edificação, assim como está escrito no livro lá dos Efésios, né? Que Paulo traz para nós, né? No desenvolvimento, né? Que é muito bacana, muito bom. Eu vou trazer hoje um texto aqui bastante conhecido dos irmãos, que com certeza vocês já ouviram N pregações a respeito disto. Mas é apenas para elucidar, né? Essa é a ideia, para abrir um pouquinho o conhecimento. Nós temos lá o livro de Reis, 1 de Reis, capítulo de número 21, do verso 1 até o verso de número 29, é muito interessante, né? Muito interessante. Mas nós vamos ficar do verso 1 ao verso de número 7, que é o que nos interessa, e eu vou falar apenas a parte A do verso 2 e a parte B do verso 3, que é um texto de Nabote, né? E Acabe, é muito conhecido isso, né? A herança da parte do Senhor, que é uma coisa fantástica, né? A palavra do Senhor diz assim no verso 2, parte A, diz assim, né? Dai-me a tua vinha, para que sirva de horta. Olha, forte isso, né? Muito forte, né? E o verso 3, a parte B, diz assim: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Olha que interessante. Fazendo apenas um parênteses aqui. Quantos hoje estão trocando a palavra de Deus por um prato de lentilha? Eu estou aqui apenas usando uma simbologia, né, para que nós possamos fazer uma analogia deste texto, levando ele para o Novo Testamento, né? Interessante. Quando eu olho o livro de Reis, quantas vezes Deus quis fazer uma aliança com o homem, fez aliança com os reis, e eles quebraram essa aliança por N razões. N razões. E é interessante porque as alianças, ela tinha uma composição não só material, mas uma composição também espiritual, que mexia com a questão da moral e da ética. E sempre, sempre foi quebrado, sempre. Eu vou apenas aqui colocar uma roupagem para que você entenda o que eu estou dizendo e que vou falar daqui a pouquinho. Nós temos aqui 4 personagens dentro desse texto super bacana. Eu tenho Nabote, que vai para representar para mim, dentro de um contexto cristocêntrico, como servo. Eu tenho aqui Acabe, que está representando para mim aqui um rei. Eu tenho aqui uma herança, que tem a representatividade, é a figura terra. E eu tenho aqui Jezabel, que tem a representação de uma mulher. Guarda esses personagens que estão aqui, essas figurações que aqui estão, para que a gente possa trabalhar essa questão, né? Então vocês observaram dentro do texto, depois os irmãos vão fazer a leitura oficial do verso 1 a 7, e você vai observar que nós temos aqui uma disputa, um conflito aqui muito grande, uma troca, na verdade, né, de uma vinha para uma horta. Quantas pregações os irmãos já não viram a respeito disso? De uma forma fantástica. Tem pregações homéricas aí nesse sentido, que nos auxilia e nos ajuda dentro desse contexto, né? Então, assim, a figura mais proeminente de todo esse texto, obviamente, se recai sobre a figura de Jezabel, né?
que é uma figura muito forte, né? É uma figura articuladora, de vingança, um fracasso espiritual total, uma obra da carne, filha da desobediência, coração perverso. É uma coisa fenomenal em cima desta mulher que aí está, e que é uma grande verdade por conta dos escritos, né? Então vamos pensar assim. Eu tenho essa vinha verdadeiramente que é um campo frutífero, uma herança forte, um compromisso que nós temos assumido e que Deus assume conosco. E eu tenho uma horta, né, que foi reivindicada por Acabe para transformar aquilo em pasto. Uma vaidade, né, sem vínculo qualquer com a palavra, uma inveja tremenda, que Mateus capítulo 27, verso 18, fala um pouquinho a respeito dessas coisas. Então eu tenho de um lado a segurança, a obediência, o desafio, os defensores, e tenho do outro lado o quê? Um comportamento indigno. Um rei se fazendo de vítima e de ofendido. É interessante essa questão da herança e do capricho, daquilo que eu guardo e daquilo que eu libero. É interessante. Mas vamos pensar da seguinte forma. Vamos agora arrastar isso e trabalhar a cristocêntrico, a figura cristocêntrica, quando Deus nos orienta nesse sentido através dessa história. Nabote então é um servo. Dentro da cristologia, quem é esse servo para nós no Novo Testamento? Jesus Cristo. Acabe é um rei perverso. Esse rei representa hoje para nós, no Novo Testamento, o mundo, o pecado desse mundo, o materialismo deste mundo. Nós temos uma herança que é falada aqui, que tem a representatividade da terra. Essa terra tem a representatividade na cristologia como a palavra de Deus, a escritura, do Gênesis ao Apocalipse. E nós temos a figura de Jezabel, a esposa, que tem a representatividade do diabo, Satanás, Lúcifer, o articulador. Olha que interessante quando eu olho para isso. Você vai ver isso registrado dentro do contexto cristocêntrico, lá em Mateus 25, 34, 1 de Pedro 5, 3 e a 1 de Pedro 3, 9. Você vai observar essa questão da herança. Agora eu vou chamar uma atenção da parte dos irmãos para aguçar a curiosidade dos irmãos que está aqui, que é muito forte, em cima desses versos de 1 a 7. Em cima deste conflito, desta herança, que verdadeiramente nós estamos sendo orientados a não abrir mão. No verso 29 do mesmo capítulo, você vai ter aqui um momento escatológico, que resgata Oséias 4:6, que resgata Mateus 27, 25, e que trabalha Oséias capítulo 4, verso 1. E você joga isso lá na frente. Vai trabalhar a humilhação, vai trabalhar o reflexo, vai trabalhar a ação e vai trabalhar principalmente uma herança nossa que é muito forte, os nossos filhos. Forte, muito forte, muito forte. Para pensar um pouquinho sobre isso. Leia do verso 1 ao verso de número 7, o capítulo 21 de Reis. Olha como é difícil, olha como essa luta é tremenda que vem às nossas mãos. E olha as consequências desse conflito. Verso 29. Amém? Para pensar um pouquinho sobre isso. Que Deus abençoe bastante você. Shalom Adonai. Medite isso. Mas não troque a sua herança por um prato de lentilha. Amém, querido? Shalom Adonai, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até um outro momento, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai do Senhor.